Mais uma vez, muito boa tarde e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, hoje foi divulgada uma nova pesquisa de avaliação do governo Lula e o levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Transporte. E o resultado mostra que a rejeição ao governo cresceu e chegou a mais de 40%. Vamos ver. Uma pesquisa encomendada pela empresa do setor de transporte, feita pelo Instituto MDA, indicou que a avaliação negativa do governo do presidente Lula bateu recorde neste mandato e atingiu 44%, um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à rodada anterior, de novembro de 2024, quando era de 31%. No resultado da avaliação, 9,3% consideram o governo ótimo, outros 19,4% falaram que o governo é bom. Já 26% consideraram a gestão regular, enquanto 12% consideraram ruim e 32% péssimo. O Instituto MDA entrevistou 2.000 pessoas presenciais e domiciliares, entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No mesmo período da gestão, o governo Bolsonaro também tinha avaliação negativa, com 36% de eleitores insatisfeitos. Olha, e como acontece todo dia, a gente vai fazer agora um giro de repórteres, os nossos repórteres que estão espalhados pelo país. Olha só, a gente vai começar com uma história chocante, né? 3 trabalhadores que estavam em situação semelhante à escravidão foram resgatados lá na Bahia. E quem traz as informações do primeiro repórter a participar é o Cleiton Rodrigues. Eles foram resgatados durante uma operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia, o MPT. Essa ação aconteceu em uma fazenda que fica em Serrinha, a cerca de 60 quilômetros de Feira de Santana. De acordo com o MPT, esses homens eles estavam em situação degradante, semelhante à de pessoas escravizadas. Os homens trabalhavam em uma fazenda que era responsável pela criação de animais, como porcos, bois, avestruzes, também ovelhas e galinhas. Um dos homens trabalhava no local há mais de 5 anos. Os outros 2 estavam há cerca de 3 meses. De acordo com os trabalhadores, durante todo este período, tanto o que trabalhava há mais de 5 anos quanto os que trabalhavam há apenas 3 meses só tiveram uma folga cada. Além disso, de acordo com o Ministério Público do Trabalho na Bahia, no momento da chegada das equipes, 2 dos trabalhadores estavam atuando, aplicando agrotóxicos sem qualquer proteção, enquanto o outro estava cuidando dos animais. O trio vivia em acomodações extremamente precárias, sem sanitário e também sem água tratada. Além disso, de acordo com o MPT, o Ministério Público do Trabalho na Bahia, a cozinha que esses funcionários utilizavam, ela funcionava em uma baia ao lado do chiqueiro de porcos, com um forte mau cheiro. De acordo ainda com o MPT, nenhum desses trabalhadores tinha contrato de trabalho. Eles recebiam entre R$300 e R$500 por semana. Além disso, cumpriam tarefas de domingo a domingo, sem ter descanso durante a semana. Os homens trabalhavam do nascer ao pôr do sol, sem nenhum descanso. O empregador seria um idoso de 98 anos. De acordo com o Ministério Público, ele tinha um procedimento agendado na Gerência Regional do Trabalho de Feira de Santana, mas não compareceu e nem mandou nenhum representante. Esse encontro que estava marcado para acontecer na manhã de hoje. E do Nordeste a gente vai para o sul do país. A região sul do Brasil está em alerta por causa da onda de calor. As temperaturas devem ficar altas até amanhã, pelo menos. E Santa Catarina é um dos estados mais afetados. Quem traz os detalhes agora é a nossa repórter Michele Veiga. Santa Catarina, assim como várias cidades do sul do Brasil, está vivendo aí a sua
onda de calor extremo. Mais uma semana de excesso de calor, onde o estado deve registrar máximas de 5 graus acima dos anos anteriores. Hoje, nesta terça-feira, as temperaturas ficaram na casa dos 35 graus no termômetro, mas em algumas localidades a sensação térmica chegou na casa dos 48 graus. Tudo isso porque a umidade relativa do ar está muito alta. Aqui no sul do estado, mais perto das áreas de praia, a sensação térmica por volta da 1h da tarde era de 57%. No termômetro, o valor ali que era marcado da temperatura era de 32 graus, mas aquilo que se sentia na pele era por volta dos 50 graus. Então, Santa Catarina também vive dias de forno, de muito calor, com suspensão de aulas em algumas cidades, mas dentro das suas condições de normalidade, tentando a Defesa Civil fazer aí com que todas as pessoas tenham consciência de se hidratar mais, se manter em ambientes mais refrescados e, é claro, cuidar principalmente de idosos, crianças e, é claro, dos animais de estimação. Olha, a gente continua no sul e agora para falar de uma história revoltante. Olha só, uma égua, ela foi amarrada ao para-choque de um carro e foi arrastada por uma estrada em São Leopoldo, isso em Porto Alegre. O animal ficou bastante ferido. Olha só que dó, né? Quem vai trazer as informações agora sobre esse caso lamentável é a repórter Kátia Fantin. Uma cena muito triste. Uma égua foi flagrada, amarrada a um carro, sendo arrastado por uma estrada em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A situação foi registrada por um funcionário da Secretaria de Proteção Animal, que avistou o animal amarrado ao para-choque de um Ford Escort vermelho. Ao perceber que estava sendo observado, o motorista teria soltado o animal e fugido do local. O animal apresentava ferimentos graves nos olhos e no corpo, além de uma lesão antiga na articulação da pata direita. Em seguida, o animal foi encaminhado para um atendimento especializado para cuidados veterinários urgentes. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar o responsável pelos maus tratos. No entanto, o delegado responsável pelo caso revelou que ainda não há informações oficiais, mas garantiu que as informações continuam ininterruptas e que a prioridade da delegacia é identificar o autor dessa agressão. Vamos para o Centro-Oeste agora, onde 3 chilenos foram presos após furtarem mais de R$100 mil de agências bancárias, isso no Mato Grosso do Sul. Eles eram especializados nesse tipo de crime. Confira agora os detalhes com o repórter Wellington Paial. 3 agências bancárias de Campo Grande foram alvos de criminosos no último fim de semana. O crime foi denunciado a garras à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros na segunda-feira por representante de uma instituição financeira. A equipe policial se deslocou até os locais e constatou que os suspeitos tinham conhecimento técnico sobre furtos a bancos, dado o modus operandi empregado. Segundo a polícia, os criminosos subtraíram mais de R$100 mil em espécie, além de 2 armas de fogo, 19 notebooks e 15 aparelhos celulares. Após a investigação, 3 suspeitos foram identificados. São estrangeiros de origem chilena que vieram de São Paulo a Campo Grande exclusivamente para praticar os crimes, retornando imediatamente após os furtos. As equipes localizaram o grupo no bairro Santa Efigênia, na capital paulista, e acionaram a Polícia Civil de São Paulo, que realizou a prisão em flagrante dos envolvidos, uns homens de 37, 36 e 33 anos. Após a captura dos suspeitos, foram localizados os instrumentos utilizados para arrombar as agências, bem como alguns dos notebooks e as armas de fogo dos vigilantes, subtraído das agências. A investigação revelou que o trio faz parte de um grupo criminoso especializado em furtos a bancos, com atuação registrada em outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. A Garras solicitou à Justiça a transferência dos suspeitos para Campo Grande e aguarda a decisão judicial. E assim que autorizada, nós adotaremos os meios cabíveis aí, possivelmente o Garras vai se deslocar até São Paulo para conduzir esses indivíduos após a autorização judicial aqui para Campo Grande, para que as investigações continuem, né? Já foi verificado que esses indivíduos de origem chilena
eles estão envolvidos em outros crimes de furtos a banco, nesse mesmo modus operandi, nesse mesmo meio de execução, em outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, pelo menos, né? Inclusive, há indícios aí, informações preliminares, no sentido de que eles também teriam atuação transnacional, né? Em outros países da América Latina, eles também atuariam nessa modalidade criminosa, fato que também será apurado com maior minuciosidade no decorrer das investigações. E a gente vai para São Paulo agora e lembra você que nos assiste que nós estamos no Fevereiro Roxo. Uma pesquisa sobre o lúpus fez uma revelação preocupante. Olha só, a maioria das mulheres que tem a doença morre antes de completar 50 anos. Olha que alerta. Veja os detalhes agora com o Felipe Takahashi. Uma pesquisa sobre a mortalidade do lúpus eritematoso sistêmico, ou simplesmente lúpus, como é conhecido, aponta que a vida das mulheres está sendo interrompida de forma prematura, devido a dificuldades no diagnóstico e no tratamento da doença. De acordo com um estudo feito por dados do sistema DataSUS do Ministério da Saúde, a maioria das mulheres com lúpus morre antes dos 50 anos devido a infecções, problemas renais ou cardiológicos. O lúpus é uma doença crônica, porém controlável, desde que seja tratada da forma certa. Ter a doença não é receber uma sentença de morte. O motivo das pacientes estarem morrendo muito mais cedo do que a média da população é a falha no primeiro atendimento. Os sintomas da doença podem ser vagos, o que acaba dificultando o diagnóstico precoce. E muitas vezes os sinais são confundidos com condições como febre reumática, leucemia ou até mesmo doenças virais. O lúpus é uma doença autoimune inflamatória e atinge principalmente mulheres com idade entre 15 e 44 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é importante ficar atento a alguns sinais, como dor nas articulações, principalmente nas juntas das mãos, punhos, joelhos e pés. Quando a doença está entrando em atividade, também costumam aparecer manchas avermelhadas na pele. O sinal da borboleta no centro do rosto é um dos mais conhecidos. Quanto mais cedo o problema for descoberto, há maior chance do sucesso no tratamento. Por isso é importante sempre procurar um especialista. Obrigado pelas informações, Felipe. E a gente continua falando de saúde. Olha só, o Ministério da Saúde preparou uma grande campanha para vacinar jovens contra o HPV. E o objetivo é vacinar mais de 3 milhões de adolescentes. Vamos ver. O Ministério da Saúde lançou uma estratégia para vacinar 3 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV no Brasil. A mobilização terá foco em 121 municípios com os maiores índices de jovens não vacinados. A iniciativa busca corrigir a defasagem vacinal acumulada desde 2014, quando a vacina foi incorporada ao calendário nacional, e proteger essa faixa etária contra doenças associadas ao vírus, como o câncer do colo do útero. A vacinação será intensificada em locais estratégicos, como escolas, faculdades e postos de saúde. Além disso, cada município deverá elaborar um plano de ação com base em sua realidade local, garantindo que a vacina chegue aos adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente. Como parte da estratégia, o Ministério da Saúde lançou um painel de monitoramento exclusivo para o HPV disponível no sistema da pasta. A ferramenta permite que gestores municipais acompanhem a cobertura vacinal desde 2014, identifiquem áreas mais vulneráveis e comparem a evolução dos índices ao longo dos anos. Olha, a gente muda de assunto para falar que o benefício do programa Pé de Meia começa a ser pago hoje para quem se formou no ensino médio em 2024. E os pagamentos seguem até quinta-feira. Os estudantes participantes do Pé de Meia, que se formaram no ensino médio no ano passado, recebem até essa quarta-feira a parcela de R$1.000 referente ao incentivo conclusão de curso. Outros R$200 serão depositados nas contas dos beneficiários do programa que, além de terem sido aprovados no terceiro ano, participaram dos 2 dias da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio. O dinheiro cai nas contas que foram abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos jovens, conforme a data de nascimento.
Os participantes nascidos entre janeiro e junho recebem neste primeiro dia. Os demais estudantes, aniversariantes de julho a dezembro, no segundo pagamento. Os valores depositados pelo Ministério da Educação podem ser sacados imediatamente por todos os beneficiários do Pé de Meia que cumprem os critérios do programa. Já na quinta-feira, será a vez dos alunos do Pé de Meia aprovados no primeiro ou segundo ano do ensino médio em 2024 receberem o valor de R$1.000, só que na modalidade poupança. A quantia ficará rendendo até que os beneficiários concluam o ensino médio e, desta forma, tenham a autorização para retirar o valor. Para saber se é beneficiário do programa, o estudante deve consultar gratuitamente o aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação. E falando agora sobre economia, a prévia da inflação subiu em fevereiro e teve a maior alta desde abril de 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A prévia da inflação ficou em 1,23% em fevereiro. O resultado é 1,12 ponto percentual acima da prévia registrada em janeiro, quando o indicador ficou em 0,11%. Essa é a maior alta da prévia da inflação desde abril de 2022, quando a previsão da inflação subiu 1,73%. Também é a maior alta para um mês de fevereiro desde 2016, quando a alta registrada foi de 1,42%. Mesmo em alta, o índice ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de alta média de 1,37%. As projeções indicavam uma alta até 1,53%. O grupo da habitação teve maior influência no índice, com alta de 4,34% e impactou em 0,63 ponto percentual. A energia elétrica foi o subitem que mais influenciou, com avanço de 16,33% em fevereiro. O avanço veio após uma queda de 15,46% em janeiro, em função da incorporação dos bônus de Itaipu. A taxa de água e esgoto teve alta de 0,52%. Já a inflação dos alimentos desacelerou. O grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,61% no período e impacto de 0,14 ponto percentual no índice geral. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,96%. Olha, e acaba de chegar uma notícia lá do Rio de Janeiro. Olha só essa história que aconteceu lá no Rio. Um criminoso, ele realizou um assalto e logo depois ele iniciou com a moto dele uma corrida por aplicativo, isso para despistar a polícia. Mas infelizmente o passageiro que ele pegou foi baleado. O Anderson Nascimento vai agora trazer as informações. Nosso giro de repórteres continua. Olá, boa tarde. Olha, o universitário Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, foi baleado na madrugada desta segunda-feira no viaduto João 13, da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele voltava do trabalho quando foi atingido nas costas por um policial militar da reserva. Segundo a família, Igor foi confundido com um suspeito de roubo de celular. De acordo com a polícia militar, o PM da reserva disparou contra Igor após a esposa dele ter reconhecido o condutor da moto em que ele estava como um dos envolvidos no crime. Igor é estudante de publicidade e propaganda na Universidade Celso Lisboa, atua como jornalista esportivo e trabalha como garçom aos fins de semana para complementar a renda. As imagens de segurança mostram Igor saindo do trabalho uniformizado e embarcando em uma moto por aplicativo por volta das 1h30 da manhã. Mesmo ferido, ele conseguiu ligar para os colegas de trabalho e pedir socorro. O universitário foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia. Ele perdeu um dos rins e segue internado em estado grave. Igor não tem passagem pela polícia. É casado, pai de um menino de 2 anos e criador da página Informe Botafogo, que cobre notícias sobre o time campeão da Libertadores 2024. A Polícia Civil não informou o motivo pelo qual Igor está internado sob custódia. O caso foi registrado na 22DP, na Penha.
Realmente uma notícia lamentável aí envolvendo o nosso colega que é cronista esportivo. E a gente aproveita para mudar de assunto e falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Mais uma vez, Caio, seja muito bem-vindo. E claro, a gente já vai começar, né, falando dessa novela envolvendo aí o Vitor Roque e o Palmeiras, porque para quem achou que já tinha acabado, temos novos capítulos, Caio. É isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, nem tudo está perdido para o palmeirense. O Barcelona encontrou uma forma de concluir a venda do jogador ao Palmeiras, mas olha, não vai ser nada fácil. Vamos ver. Depois do balde de água fria que a La Liga despejou sobre a cabeça dos palmeirenses, anunciando a não negociação de Vitor Roque ao Verdão, os advogados do Barcelona, do Palmeiras e também do atleta continuam na briga para que o negócio seja feito. Ontem à tarde, a La Liga informou que Vitor Roque não pode ser vendido ao Palmeiras, porque segundo a norma de negócios do futebol espanhol, o jogador que está emprestado ao Real Betis precisaria ser devolvido ao Barcelona para concretizar a rescisão de contrato. O problema é que essa transação de volta só pode acontecer com a janela de transferência em aberto. E aí que está o problema, pois neste momento a janela de transferência entre equipes europeias segue fechada. Mas quando as esperanças estavam prestes a morrer, brilhou uma luz no fim do túnel. Isso porque o Barcelona encontrou uma brecha nas normas da FIFA, a entidade maior do futebol mundial, onde existe um recurso chamado registro técnico, que é quando um atleta é reintegrado temporariamente a um clube apenas para ter seu vínculo rescindido e ser negociado. Sendo assim, ainda existe a possibilidade de Vitor Roque aparecer no Palmeiras. E caso consiga o acordo nos próximos dias, o atleta já poderá entrar em campo no fim de semana para as quartas de final do Paulistão. Caio, realmente o torcedor do Palmeiras está ansioso, apreensivo, acompanhando essa novela. Lembrando que tem pouco tempo para que esse negócio seja concluído pro bem ou pro mal, né, Caio? Exatamente, Kleber. Precisa lembrar, né, que até quinta-feira é a data para que a janela de transferência europeia possa trazer jogadores para o Brasil. E também é muito importante fechar esse acordo logo para que o Vitor Roque entre em campo no fim de semana já para o Paulista, porque também até sexta-feira a inscrição para novos jogadores, até 4 por equipe. Certo, Caio. E continuando falando aí de futebol, para surpresa de muitos, quem começou o ano com muita deficiência, com muita dificuldade, foi o Botafogo, né? Ganhou tudo praticamente, os títulos mais importantes no ano passado, mas esse ano a coisa não tá indo bem, né, Caio? Não tá indo bem e ninguém esperava por isso, né, Kleber? O Glorioso começou o ano com muitos tropeços e, para piorar, o ataque fez sucesso nos últimos anos, como o Kleber falou, ainda não funcionou em 2025. O Botafogo vem tendo um péssimo início de temporada. Além da instabilidade nos resultados, o time vem tendo muitas dificuldades no setor ofensivo. O Botafogo não marca um gol com um de seus titulares há 7 jogos. A última vez foi em um clássico contra o Fluminense no dia 29 de janeiro. Na ocasião, Igor Jesus e Savarino garantiram a vitória do Fogão. Depois disso, nenhum titular fez gols. Foram 7 jogos com 2 deles majoritariamente com reservas em campo e apenas 3 gols marcados. O jovem Kaique foi quem fez mais gols no período, com 3. Patrick de Paula marcou o único gol do Glorioso na final da Supercopa contra o Flamengo. O volante, inclusive, é o artilheiro da equipe na temporada, com também 3 gols. Desde o clássico contra o Fluminense, o time venceu apenas uma vez, contra o Nova Iguaçu. Perdeu outras 5 e empatou uma. Os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins têm 7 jogos cada, mas não vêm desempenhando um bom papel no ataque. O próximo compromisso do Glorioso é a decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta. Os cariocas vão precisar reverter o resultado após terem perdido o jogo de ida por 2-0. E para isso, vão contar com o retorno de Arthur, após lesão na coxa, e o apoio da torcida em seu estádio. O jogo será às 21h30 no estádio Newton Santos. Olha, a gente continua falando de clubes do Rio, já que o Flamengo anunciou recentemente, a construção do seu estádio. E o que assusta é o valor, a previsão, pelo menos, de gasto, não é, Caio? Quase 2 bilhões de reais, é isso? Isso mesmo, Kleber. Bom, o sonho do flamenguista em ter seu estádio próprio está perto de se realizar, mas para isso o clube vai ter que gastar muito dinheiro. Vamos ver. A nova previsão de custo pode tornar o futuro estádio do Flamengo o mais caro do Brasil. Inicialmente, seriam gastos 1 bilhão e 900 milhões de reais para a construção do estádio. Mas após a conquista da Taça Guanabara, o presidente rubro-negro revelou que esse número não é verdadeiro e que pode ser ainda maior.
Não tem a menor dúvida que o número de 1,9 bilhões, infelizmente, não é verdadeiro. E esse número, a ser confirmado, é perto de 3 bi ou mais do que isso. Então, nós vamos esperar que esses estudos sejam completados. Provavelmente, mais 60 dias, a gente vai ter uma opinião muito mais abalizada para dividir com vocês. O terreno para a construção do estádio rubro-negro foi arrematado por 138 milhões de reais em novembro do ano passado. Mas o acordo final ainda não foi assinado. O projeto inicial é de um estádio com 60 metros de altura, com 27 elevadores espalhados pela sua estrutura, além de 16 rampas integradas para acesso interno. Esse projeto também tornaria o estádio mais alto do que o Maracanã e também do que o estádio do Real Madrid. E a capacidade total seria de 77.923 torcedores. Os atuais valores revelados pelo presidente do clube superam o valor do estádio Mané Garrincha, que atualmente é o mais caro do país. Em 2013 foram gastos 1 bilhão e 400 milhões de reais. No mesmo ano, o Maracanã custou 1 bilhão de reais para ser construído. O terceiro estádio mais caro é o do Corinthians. A Neoquímica Arena custou 1 bilhão de reais em 2014. O Mineirão custou 695 milhões de reais em 2012. E a casa de apostas Arena Fonte Nova custou pouco mais de 680 milhões de reais na sua construção em 2013. Nessa sexta-feira nós teremos convocação da seleção brasileira. Será que haverá novidades, Caio? Bom, a novidade que todo mundo espera é a volta do Neymar, né, Kleber? Bom, o camisa 10 do Santos voltou a jogar muita bola e já mostrou que a expectativa para vestir a camisa tá lá em cima. Vamos ver. O técnico Dorival Júnior vai convocar a seleção brasileira na sexta-feira que vem para os jogos contra a Argentina e a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa de 2026. A grande expectativa é a volta do maior artilheiro da história da seleção, Neymar Júnior, que não veste a camisa amarelinha desde outubro de 2023, quando machucou o joelho na derrota da seleção por 2-0 contra o Uruguai. Depois de um ano parado, Neymar voltou a jogar pelo Al Hilal da Arábia e sentiu um incômodo na coxa, que obrigou a ficar parado por mais 3 meses, quando voltou ao time que revelou para o futebol, o Santos. Sua volta foi comentada em todos os lugares do mundo e, sem dúvidas, foi a contratação mais midiática do futebol brasileiro. Desde a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o craque participou de 6 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências, incluindo um gol olímpico no último jogo contra a Inter de Limeira. E a cada jogo ele tem mostrado estar bem fisicamente. Com isso, ele mesmo vive essa expectativa. Tô indo jogo a jogo, né? Tô me preparando cada vez mais, me sentindo cada vez melhor dentro de campo, fisicamente. Obviamente que não vou voltar até meus 19, né? Que saudade que eu sinto. Mas eu estou bem fisicamente, tô me sentindo cada vez melhor, cada vez mais solto nesse campo. E sobre a convocação, tô aí. A vontade de cada jogador é defender o seu país, né? Defender as suas cores e para mim sempre foi uma honra muito grande. Sempre me dediquei ao máximo, sempre me doei 100% pela seleção brasileira. É o lugar onde eu gosto de estar, eu gosto de representar o Brasil, eu gosto de representar o povo brasileiro. Então, se tiver uma oportunidade, mais uma vez, de estar voltando à seleção brasileira, eu ficaria muito feliz. Sem o camisa 10, o Brasil tem sofrido na tabela de classificação para a Copa do Mundo. Neste momento, ocupa o 5º lugar das eliminatórias com 18 pontos. Bom, e só uma correção rápida, Kleber. A convocação para a seleção vai ser na sexta da outra semana e não da próxima, no dia 7. Da outra, né? Exatamente. Só uma correção, para que o nosso público saiba exatamente como é a informação, né? Bom, um abraço a você, a todos que nos assistem. Eu fico por aqui. Até mais, viu? Muito obrigado pelas informações e pela correção, cara. Valeu. Bom, essa edição também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E não se esqueça que você, né, que nos acompanhou até agora e não é de São Paulo, não nos acompanha pela HIT, fique agora com o programa, fique agora com a sua programação local. Você que não é de São Paulo, não é da HIT TV. Até mais.